TV Câmara, Campinas. Pois é, boa tarde para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Agora a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade vai realizar a 13ª audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que a comissão tem como presidente o vereador Carmo Luiz. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela audiência. Ok? Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 13ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade desta casa. Infelizmente, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota deste Poder Legislativo, e tem o intuito de debater o projeto de lei ordinária 118/2021, do processo 233827, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 e da outras providências. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores presentes, a nossa vereadora Guida Calisto, vereador Cecílio Santos, vereador Gustavo Peta, nosso líder Luiz Carlos Rossini, vereador Luiz Carlos Rossini, vereador Paulo Búfalo, e a nobre vereadora Paola Miguel. Obrigado a todos, vereadores e vereadoras, pela presença, muito nos honra, obrigado. Cumprimentar e agradecer a importante presença do secretário municipal de Finanças, o nosso doutor Aurílio Sérgio Costa Caiado. Muito obrigado, viu, doutor Aurílio, por estar conosco. E o diretor de Contabilidade e Orçamento, João Carlos Ribeiro. Muito obrigado, João, por estar conosco aqui. Obrigado pela presença. Cumprimentar e registrar, cumprimentar todos, que estão aqui, equipe, bombeiros, guardas, equipe da TV Câmara, todos nós que estamos aqui, toda a equipe de apoio, obrigado, para podermos fazer com que esta audiência pública torne-se realidade e cumpra o seu dever, tá bom? Eu gostaria de esclarecer a todos que essa é uma audiência pública. Portanto, não apenas a participação do secretário, do João, dos vereadores, que tem grande importância, vereadores da Comissão de Legalidade, que tem grande importância, mas eu acho que o mais importante de todos é você, cidadão. Você, cidadão campineiro, que tem interesse na cidade, que quer discutir a cidade, ou seja, os nossos microfones estão abertos aqui. Você pode participar através do site www.campinas.sp.leg.br ou pelo WhatsApp. O sistema mais fácil hoje em dia é o WhatsApp. DDD 19, o 97829-3776. Se você puder, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento. Vamos organizar para que a gente possa respondê-lo. Tendo sido aberta, cumprimentando todos, eu gostaria de combinar como que será a audiência, a dinâmica da audiência, buscando, claro, sempre seguir a diretriz nossa da Câmara Municipal, sempre, nunca sair das diretrizes da nossa casa. E então, desta forma, eu vou passar. Essa é a dinâmica, vereadores. Se tiver qualquer questionamento, gostaria que pode ficar à disposição para a gente buscar uma solução, se necessário. Eu vou abrir já, vou passar na sequência para o secretário Aurílio e para o diretor João Carlos. Depois das posições, das colocações, abrirei para as perguntas dos vereadores presentes, especialmente da comissão, e também para os vereadores que quiserem se inscrever, que se inscreverem também poderão. E depois, na sequência, a fala dos vereadores, nós pegamos as perguntas de todos os moradores, de todos os cidadãos, e posteriormente passo para o secretário de novo para que sejam respondidas todos os questionamentos. E, por último, passo aos vereadores que desejarem fazer algum tipo de colocação, aí já estaremos partindo para o final. Então, são dois pontos importantes.
A explicação primária do secretário e o questionamento e a explicação, ok? Aí, a partir disso, se houver qualquer coisa que seja necessário, nós vamos avaliando a cada momento, ok? As necessidades. Gostaria, então, mais uma vez agradecendo a presença de todos, passar a palavra ao secretário Aurílio para que ele pudesse cumprimentar a todos e direcionar para a audiência pública. Obrigado, Aurílio. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, a vereadora Guida, vereador Luiz Ossini, Gustavo Peta, Paulo Búfalo, Cecílio Santos e a vereadora Paula Miguel. Prazer, como sempre, para mim é uma grande honra estar aqui na Câmara de Vereadores, nessa casa que é a Casa do Povo, principalmente numa audiência pública, onde, por obrigação, por determinação legal, o Poder Executivo tem que prestar as informações adequadas sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Eu quero, após esses breves cumprimentos, pedir desculpa pela minha voz. Eu fiz uma cirurgia na semana passada e estou recuperando a minha voz e estou aqui quase que de corpo presente, porque a recomendação médica é eu falar o mínimo possível. Por isso mesmo, eu vou pedir ao diretor João Carlos, que é do Departamento de Contabilidade, que faça a apresentação e que conduza isso em meu nome. Eu vou estar aqui acompanhando e se eu conseguir resistir, eu fico mais quieto. Se eu tiver alguma coisa que eu necessite intervir, eu estou à disposição de vocês, tanto aqui nessa audiência quanto após a audiência na prefeitura ou em qualquer momento também. Estou disponível para vir aqui para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, Caiado. Gostaria de passar, então, a palavra para o João. Obrigado, João Carlos, por estar conosco aqui. Parabéns. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente e vereador Carmo Luiz, secretário Caiado, aos vereadores aqui presentes, né? A vereadora Guida Calisto, sempre presente, a vereadora Paula Miguel, vereador Paulo Búfalo, ao vereador Cecílio Santos e demais vereadores e pessoal que está acompanhando a gente pela TV Câmara e outros canais aí de divulgação da Câmara Municipal. Sempre uma honra estar presente aqui para fazer a apresentação das audiências públicas. Estou à disposição, presidente. Pode fazer. Podemos dar início? Então, a gente vai dar início à nossa apresentação da LDO, né? Deixa eu só ajustar a apresentação aqui. Pois bem, então é o PLO 118/2021, né? Que se refere aí à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A competência da área ideal está prevista na Constituição Federal, né? Onde diz que tem que compreender as metas e prioridades, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre as alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências de fomento, também prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei Complementar 101 de 2000, onde a LRF prega que tem que ter equilíbrio entre receita e despesas, critério e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e condições para a transferência de recursos a entidades privadas. Também está previsto aí no anexo 4º, no parágrafo 1º, que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesa, resultado nominal, primário e montante da dívida para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Então, em relação às premissas utilizadas nas projeções para a LDO, nós fizemos uma média da evolução das receitas nos 3 últimos anos, né, 2018, 2019 e 2020,
Também utilizamos as variáveis macroeconômicas do PIB, IPCA e INPC previstos para 2022. E também olhamos para a receita realizada em 2020 e a projeção que a Secretaria de Finanças vem fazendo para 2021, nesse acompanhamento aí até o quadrimestre atual. Também a questão das receitas de convênios. Os valores informados são aqueles que já foram confirmados pela diretoria de convênios e pelos gestores dos contratos, e o cronograma de obras aí do BRT e pavimentação. Considerando que esse ano aqui é o primeiro ano de governo, a gente tem um descompasso aí entre o PPA e a LDO. Então, como a LDO vem antes e ela tem que trazer os anexos de metas fiscais, incluindo aí o de prioridades e metas, né? Só um minutinho. E isso não é possível no primeiro ano de governo, porque a gente ainda está em fase de início de elaboração do PPA, onde vai ser definida aí as prioridades do governo para os 4 anos, né? As metas e prioridades do governo e os projetos para os 4 anos. Então, em relação a esse ano especificamente, o anexo de prioridades e metas, bem como o anexo de metas fiscal também, que poderá ter alterações, ele será entregue junto com a lei orçamentária até no mês de setembro. No mês de agosto, agora, a Prefeitura faz a entrega do PPA e, na sequência, já vem a entrega da lei orçamentária, onde a gente vai estar enviando, juntamente com o projeto da lei orçamentária, o anexo de prioridades e metas, que deveria estar acompanhando a LDO. Algumas definições técnicas aqui sobre receitas primárias ou não financeiras, né? Corresponde ao total da receita orçamentária, deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimento de aplicação financeira e retornos de operações de crédito, juros e amortização, e recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações. Também uma definição técnica sobre despesa primária ou não financeira, né? Corresponde ao total da despesa orçamentária de corrente ou custeio, né? E de capital, deduzida as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, e com aquisição de títulos de capital integralizados e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. A definição técnica do resultado primário, ele representa a diferença entre receitas e despesas primárias, delas excluídos juros, receitas financeiras, aplicações, receitas de privatizações, encargos e o principal da dívida pública, pago e recebido, e indica se os níveis de gastos orçamentários do ente federativo são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Uma definição técnica do resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado do exercício atual. Pois bem, um dos anexos previstos na LDO é o de riscos fiscais, em atendimento aí ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 3º, né? E entre os riscos fiscais aqui o Camprev coloca ações trabalhistas no volume de 16 milhões e meio. Também tem outras demandas judiciais no valor de 15 milhões e 362 mil, e a gente sempre deixa um valor de frustração de cobrança de dívida ativa de 14 milhões, o que dá no risco fiscal de 45 milhões, que, se ocorrer, tem que ser providenciado aí com limitação de empenho ou outros recursos. As metas fiscais. As metas fiscais de 2022 a 2024, ela estabelece o resultado primário como um percentual do PIB de São Paulo e também em relação à nossa receita corrente líquida para 2022. E abrange todos os poderes, a administração direta e indireta, incluindo aí as fundações e autarquias. Então, o cálculo das metas fiscais previstas foi realizado considerando o cenário macroeconômico descrito na tabela de parâmetros, né, levantados junto à Fundação SEAD, que será apresentado em seguida. E para os valores constantes de 2022 foram deflacionados pela variação do IPCA. Então, esses os parâmetros utilizados aí. O IPCA para 2022 está em 3,45, né? Esse dado foi obtido em abril, né? Em abril. Hoje pode ter tido alguma alteração. O PIB real previsto para crescimento de São Paulo, 2,51, da Fundação SEAD, e o NPC
previsto pelo IBGE em 3,41. A receita corrente líquida estimada de 5.689 milhões. Aqui tem as metas anuais, um demonstrativo mais sintético, onde a gente demonstra aí uma projeção de receita de 6.576 milhões, um resultado primário de 5.710 milhões, a despesa total de 7.133 milhões e uma despesa primária de 5.651 milhões, que representa um resultado primário de 58.864 mil para 2022. Aí esses valores são corrigidos aí pelo IPCA para 2023 e 2024. A meta de dívida pública é de 1.992 milhões. Aqui uma memória de cálculo da apuração do resultado primário. Então, você tem a receita corrente de 5.820 milhões, deduz as financeiras, né, que não primárias, no caso aí aplicações financeiras de 120 milhões, chega um resultado primário corrente de 5.700 milhões. Desse total, tem as receitas de capital de 32 milhões, onde deduz também a operação de crédito prevista de 20 milhões e a amortização de empréstimo de 2 milhões, chega numa receita primária de capital de 10 milhões. Somando aí a receita primária corrente mais a receita primária de capital, a receita para 2022 prevista aí primária de 5.710 milhões. Na despesa, a gente coloca as despesas correntes de 6.197 milhões, onde também você deduz as despesas que não são primárias, né? No caso aqui, juros e encargos da dívida, 122 milhões. As despesas intra-orçamentárias, né? Outras despesas correntes aí de 375.226 mil. E pessoal encargos intra-orçamentário também, despesa intra de 296.995 mil, chegando a uma primária corrente de 5.402 milhões. As despesas de capital de 379 milhões, é descontada aí a amortização da dívida de 131 milhões, o que resta aí primária de capital de 248 milhões. Então, somando aí a despesa primária, você tem 5.651 milhões, o que, fazendo a despesa menos a receita, dá um superávit primário de 58.864 mil. Para os anos seguintes, também foi corrigido pelo IPCA, 2023 e 2024. Aqui a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, também previsto aí no anexo da lei da LDO. A meta prevista em 2020 era de uma receita total de 6.160 milhões e foram realizados 6.138 milhões. Houve uma variação de 21 milhões, que dá 0,34% aí da meta prevista. A receita primária, ela teve 5.852 milhões e 200 e realizou 5.658 milhões. A despesa total prevista era de 6.160 milhões e foram realizados 5.692 milhões, uma variação de 467 mil, 7,59% da prevista. A despesa primária, então, foi de 6.040, a meta era 6.040 e foram realizados 5.623 milhões. O resultado primário previsto era de negativo em 188 milhões e o realizado foi positivo em 34.646 mil. O resultado nominal previsto era de 80 milhões, ele foi de menos 300 milhões, houve um crescimento da dívida de 1.758 milhões, que era o previsto na meta da LDO passada, e o realizado foi de 2.212 milhões, e a líquida de 1.676 milhões. Outro anexo que a gente destaca aqui é a estimativa e compensação da renúncia de receita, também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, parágrafo 2º, no inciso 4, a linha A, que também faz parte aí dos anexos que compõem a LDO. Então, a gente demonstra aqui algumas leis de incentivos que são controladas lá na Secretaria de Finanças. Destacamos aqui, então, a Lei 12.392 de 2005, né, que ela reflete as alterações pela Lei Complementar 179 de 2017, onde ela traz aí uma previsão de renúncia de 158 milhões e 500 mil de ISS, QN para 2021. Também destacamos aqui a Lei 12.471, que foi alterada pela 12.802 de 2006, que
que é a concessão de incentivos fiscais no município de Campinas. Também tem uma previsão de renúncia de IPTU de 5 milhões 67 mil e de ISSQN de 2 milhões 312 mil. Tem a lei também de 12.653, que é de incentivo a empresas de base tecnológica no município, que traz uma isenção prevista para 2021 de ISSQN de 15 mil. Também tem a lei 13.470, que é o PROCAMPS, redução de ISSQN nas instituições que oferecem a bolsa para estudantes de baixa renda. Ela também dá um incentivo sobre o ISSQN que a instituição de ensino tem que recolher, que estima aí uma renúncia de receita de 676.620 para 2021. Também temos a lei 14.947 de 2014, que é também de incentivos fiscais, que ela foi incorporada na lei 12.392 de 2005, né? Traz aí também uma renúncia de receita de IPTU prevista de 2.261.000 e de ISSQN de 18.081.000. A lei 15.652 de 2018, ela dispõe sobre incentivos fiscais também para as empresas instaladas em Campinas ou que vieram a se instalar. De IPTU, a estimativa de renúncia de 13.584.000, de ISSQN de 3.722.000 e de taxas 297.000. Então, no total das renúncias que são controladas na Secretaria de Finanças, 184.508.000 previstos para 2021. Bom, era essa as nossas apresentações aí dos principais quadros, né, da RDO, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, João, pela exposição. Gostaria de imediatamente abrir a palavra para os vereadores e dando preferência, claro, para os membros da Comissão de Legalidade. Eu acho que nós temos aqui hoje como membro da Comissão de Legalidade só a Guida, a vereadora Guida e o Paulo, não é isso? Se eu não estiver enganado. E pode, se você quiser se inscrever... pediu aqui, desculpa, agora eu vou acompanhar aqui. Então, pedimos explicação aí, inscrição a vereadora Guida Calixto e o vereador Paulo Búfalo. Então, a vereadora Guida Calixto, nós não temos um tempo exato de perguntas, de questionamentos, vereadora. Fique à vontade, vamos tentar não exceder aí uns 5 minutos, se for possível, tá bom? Tá joia? Obrigado. Tá joia, presidente, obrigada. Bom, boa tarde, presidente, vereador Carmo Luiz, boa tarde aos vereadores aqui presentes, Gustavo Peta, Luiz Rossini, a vereadora Paula Miguel, o vereador Paulo Búfalo, vereador Cecílio também. Boa tarde ao secretário de Finanças. Essa semana a gente já se viu, né, secretário? Não sei se foi essa semana, se foi a semana passada. E também boa tarde ao João, que tem sempre aí assessorado, servidor de carreira da Secretaria de Finanças, e boa tarde aos servidores da Câmara e também ao público que nos assiste. Bom, eu quero iniciar minha pergunta, as minhas questões, né? Eu vou fazer algumas questões, mas eu acho que elas ficarão um pouco prejudicadas, até por conta de uma questão que o próprio João falou aí. Mas eu vou, antes de falar por que eu acho que tem essa questão, primeiro falar que a LDO, né, a lei, o PL 118/2021, fala no seu artigo 6º, secretário e o João, sobre a garantia da participação popular. Então, isso eu acho que é um ponto positivo. E aí a gente gostaria de saber se já tem, como é que vai ser feito isso, se tem um calendário, né, das plenárias em que a população poderá participar ativamente, né, na construção desse PL. O ponto 2 é sobre o cálculo que baseia os números apresentados sobre a questão do RPPS do Camprev. Porque eu fui procurar no CadPrev se estava lá registrado o cálculo atuarial para poder, né, bater com os números que vocês apresentam, e não está no CadPrev registrado nenhum cálculo atuarial mais recente.
Então, eu gostaria de saber qual que é a base, ou se esses mesmos números que vocês apresentam aqui, se serão de fato apresentados depois, quando o cálculo atuarial for registrado lá, né? Lá no CadPrev. Também tem um ponto que a gente discutiu essa semana, secretário, né, que eu questionei sobre essa questão do gasto com a folha de pagamento, que está no menor gasto, né, dos últimos 20 anos. Aí o secretário ainda respondeu que não pode se dar aumento para o servidor público com base na 173, né, na lei complementar, só que a lei complementar fala sobre essa possível vedação, né, que eu interpreto diferente, mas o secretário tem uma interpretação, e essa vedação está até 2021. E como nós estamos falando sobre lei de direitos orçamentários para 2022, eu gostaria de saber se tem alguma emenda, algum artigo, algum elemento, quanto que vai ser, né, oferecido, destinado para essa questão do aumento de salário para o servidor público, né? Haja que o gasto aí está em 34,62%, menor dos últimos anos. Em maio, outra pergunta, em maio, o prefeito Dário sancionou a lei, né? Sancionou uma lei isentando aí o pagamento das outorgas onerosas. Eu não vi, secretário, se teve, eu senti falta, né, aqui nos anexos, se tinha alguma indicação do quanto que isso resulta em renúncia fiscal, né? O que isso, de fato, vai impactar enquanto renúncia fiscal para o município. Quero falar também, secretário, por último, que talvez seria a primeira questão, é isso que o João iniciou aí a fala dele, falando sobre a questão das metas e prioridades, né? Veja, a Constituição Federal, no artigo 165, e também a Lei Orgânica do Município fala sobre a obrigatoriedade, né, da apresentação das metas e prioridades. E aí o João fala sobre esse descompasso por conta do PPA que vai ser apresentado no final, mais para o final do ano. E aí eu pergunto, como que a gente resolve isso se é uma prerrogativa constitucional e também da Lei Orgânica do Município? Como que a gente resolve isso? A gente vai fazer, nós estamos fazendo uma audiência pública, cumprindo, né, um requisito, né, e a gente não vai cumprir o que a própria Constituição determina. Então, às vezes, eu fico pensando se isso a gente não estaria assinando um cheque em branco, porque, enfim, a gente não está fazendo o cumprimento legal. E por último mesmo, que era para eu ter até falado antes também, secretário, no anexo demonstrativo 3, metas fiscais anuais, o valor indicado para a dívida pública consolidada é o mesmo para a dívida consolidada líquida. Eu gostaria de perguntar, esses valores estão corretos? É a mesma coisa? É isso, né? E no anexo 3 também, né, metas fiscais atuais, está falando que o valor consolidada, da dívida consolidada líquida, é 1.758 milhões. Só que no Diário Oficial, no dia 29/1/2020, desse ano, página 23 e 24, fala que o valor da dívida consolidada líquida é de 2 bilhões e 10 milhões. Aí eu pergunto, qual é o valor correto? E para terminar mesmo, é isso, secretário e João, como é que a gente vai encaminhar uma audiência pública dessa sem as metas, né, e as prioridades? Eu entendo que a gente não está cumprindo uma obrigatoriedade que a própria Constituição Federal nos obriga. Obrigada, são essas as minhas questões. Obrigado. Eu gostaria, só para a questão de organização, e também é claro que a escolha é do João Ribeiro e do secretário Caiado. Eu preferia que fossem feitos todos os questionamentos e depois dos questionamentos elaborados, aí uma resposta, porque senão acho que vai ficar
um bate-bola e vai abrir mais, né? Então, se vocês concordarem, não sei se concordam, todos concordam? Ok? Tudo bem? Então, passo a palavra para o nobre vereador Paulo Búfalo. Está com a palavra, vereador. Vereador, o tempo, vereador, regimental, me trouxeram aqui, é 3 minutos. Nós vamos marcar e, claro, pode ultrapassar, mas é só para avisar o tempo regimental e ultrapassando muito, eu peço para o vereador, eu aviso o vereador, tá bom? Ok? Tá bom. Obrigado. Eu vou tentar ficar dentro do tempo. Então, quero cumprimentar aí os vereadores, vereadoras presentes, também o secretário e os demais assessores aí da secretaria que estão presentes aqui, que eu não consigo ver a partir do meu computador aqui. Bom, primeiro eu queria reforçar essa questão do anexo de metas e prioridades, porque esse instrumento, entre outras finalidades, embora tenha essa reclamação de que interrompe o processo de planejamento, o legislador, quando pensou isso, foi pensando numa estrutura de transição, num critério de transição de governos, para que pudesse haver uma certa continuidade, conclusão de algumas das metas que haviam sido estabelecidas. Ao nós dizermos na Lei de Diretrizes Orçamentárias que essa diretriz orçamentária estará baseada em metas fiscais do próximo plano plurianual, além dessa questão que a vereadora Guida nos trouxe, que nós vamos aprovar uma lei de diretrizes com base em 3 pontos muito genéricos, que são do plano de metas do governo Dário, esse que se tornou público, nós também interrompemos esse processo e quase que nós subvertemos o ciclo orçamentário. Eu acho o seguinte, a Câmara, ela é soberana. Se os parlamentares querem mudar isso, eu acho que tem que mudar a lei de diretrizes orçamentárias, ou melhor, o plano plurianual, antes de nós aprovarmos isso daqui. Porque senão não tem cabimento. Então, essa é uma questão que eu gostaria de fazer. A segunda tem a ver com as questões de renúncia fiscal. E uma delas é assim, ó, ao final da apresentação, nós falamos pouco do detalhamento da compensação. Por aquilo que está projetado aqui, nós seguiremos com esse dispositivo da Lei Complementar 179 de 2019 valendo. Nós não vamos ter uma reavaliação dos serviços que foram afetados com o aumento da alíquota. Então, gostaria de saber, porque nós temos sido procurados a respeito desse tema para podermos dialogar, até porque com a pandemia, como muitos se referem a ela, com a pandemia, os setores econômicos cresceram de maneira diferenciada e alguns foram extremamente mais impactados com ela. Então, nós não pretendemos ter uma reavaliação do aumento da alíquota proveniente da Lei Complementar 179 de 2019. E uma última questão, para não me alongar muito, porque acho que a vereadora Guida já trouxe elementos importantes, diz respeito à aprovação pela Câmara Municipal da Lei Complementar número 189,
não, ou melhor, que alterou a Lei 189, que foi a ampliação de isenção da outorga onerosa, se isso não deveria aparecer aqui como um impacto aqui no detalhamento de renúncia de receita. Eu já fiz um requerimento, me responderam que não, que precisaria pesquisar quais os projetos que estavam sendo aprovados ou em curso, projetos imobiliários beneficiados, então não teria como responder a esse critério, demandaria muito trabalho, foi a resposta que eu recebi, mas eu gostaria de saber se, do ponto de vista das finanças, nós não deveríamos prever essa situação. E, por último mesmo, senhor presidente, queria dizer que o município contratou uma empresa para elaborar o próximo PPA. Como que nós vamos aprovar, e tem a ver com a primeira questão, como que nós vamos aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias estruturada em metas, cujos servidores públicos só estão acompanhando, os capacitados só estão acompanhando uma empresa contratada que está fazendo essa elaboração e que no futuro a Câmara vai apreciar. Queria saber se essa opção foi pelo fato de nós não estarmos capacitados em realizar esse planejamento. Vereador, obrigado pelos questionamentos. Gostaria que todos acompanhassem. Como a minha orientação pela ordem, eu passo a palavra para a vereadora Paola Miguel. Aí depois nós temos inscrito, na sequência, o assessor Iaguchi, ok? Paola Miguel, você tem 3 minutos e, se precisar de alguns minutos a mais, tentar não ultrapassar os 5 minutos, tá bom? Obrigado. Primeiro, quero aqui saudar os vereadores e vereadoras presentes, né? Luiz Rossini, vereadora Guida Calisto, vereador Paulo Búfalo, vereador Cecílio Santos e o presidente que está conduzindo muito bem os trabalhos aqui, Carmo Luiz. Bom, eu tenho uma dúvida, né, com relação ao artigo, deixa eu pegar aqui, o artigo 11, né, que fala sobre o remanejamento dos valores com relação ao do Poder Executivo. A redação está a seguinte: o Poder Executivo, para atender necessidades devidamente justificadas, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de um programa para o outro, de um órgão para o outro, de uma ação para outra, de uma categoria econômica para outra, total ou parcial, limitada a 15% das despesas fixas da lei orçamentária para o exercício. Eu queria fazer uma sugestão de emenda, na verdade, nesse ponto, para que fosse de 10%, porque 15%, né, ao meu ver, é um valor muito alto. Então, isso permite um remanejamento basicamente livre, assim, esvaziando alguns programas. Então, acho que é necessário a gente reduzir isso. O outro ponto, né, é sobre reiterar aqui o que o vereador Paulo Búfalo e a vereadora Guida Calisto colocaram, que é sobre as metas, né? A gente está deixando a meta em aberta e quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Então, não dá para a gente aprovar hoje a LDO sem essa visualização do que vai ser, né? Eu entendo que é o primeiro ano e tudo mais, mas também vou de acordo com o Paulo Búfalo que a gente tem que fazer uma emenda, né? Uma alteração de que isso precisa vir antes da LDO, porque senão é um cheque em branco que a gente está assinando hoje aqui. A outra coisa que eu queria trazer sobre os demonstrativos, né, que tivesse um marcador para que a gente soubesse aqueles que são, quais são os recursos destinados a programas de direitos humanos, por exemplo, né?
E aí eu queria incluir todos aqui, voltado para a juventude, para as mulheres, para a população LGBTQIA+, para negros e negras. Todos esses projetos dava para a gente ter um marcador, para a gente conseguir enxergar no orçamento o quanto do orçamento sendo destinado para esses programas voltados para os direitos humanos. Era isso que eu tinha para falar. Acho que eu não estourei o tempo aí. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, vereadora Paulo Miguel. Na verdade, você foi a única que se manteve, sobrou alguns segundos. Obrigado. Na sequência, eu passo a palavra. Gostaria de registrar a presença do Daniel Bíscola, que representa o gabinete do vereador Paulo Gaspar, e o assessor Iaguchi, que também representa o gabinete do vereador Paulo Gaspar, e dou a palavra por 3 minutos, se precisar exceder também, sem problemas, mas agradeceria se conseguisse se manter. Iaguchi, com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Tentarei ser rápido. Vou aproveitar aqui o espaço. Me desculpe que eu tenho dificuldades para falar. O tema é PPA, que ainda não está elaborada para esta avaliação da diretoria orçamentária, né? E, com o conhecimento de todos, aqui, esta semana, o vereador Paulo Gaspar, no seu papel de presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, promoveu uma reunião com um empresário, né, da empresa BYD, que fabrica ônibus elétricos, entre os quais, e abordou bastante o tema sustentabilidade. Assessor Guilherme, do vereador Carlos Luiz, também participou, né? E apesar de todos os vereadores terem, vamos chamar assim, seus pensamentos ideológicos diferentes, mas todos estão unânimes de que a tecnologia é fundamental para permitir melhorar a cidade para todos. E, então, meu ponto é uma sugestão, uma humilde sugestão, de pensar em políticas públicas baseadas em tecnologia, embutidas já nessa PPA, para melhorar nossa cidade. Essas são minhas palavras. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Iaguchi. Passo a palavra para o nosso líder de governo, Luiz Rossini. Pois não, vereador? Bem, cumprimentar aí o presidente da Comissão de Legalidade, que preside a audiência pública, o nosso secretário, e o João Carlos Aurílio e o João Carlos, aí, que fez a exposição, e os vereadores presentes. Rapidamente, eu acho que essa já é a nem sei quantas discussões sobre LDO que eu participo. Eu acho que no ciclo de planejamento e no ciclo orçamentário, a LDO, na minha avaliação, ela tem uma finalidade de estabelecer diretrizes de curto prazo. Na verdade, como lei de diretriz orçamentária, ela tenta estabelecer parâmetros que vão orientar a elaboração do orçamento anual. As metas, pode até parecer um contrassenso, mas elas acabam vindo sim no PPA, né, no Plano Plurianual. E a LDO faz esse triponto entre orçamento e o PPA, é um pouco a visão que eu tenho do processo. E a mim parece que assim, o objetivo
das diretrizes orçamentárias é tentar definir como, por exemplo, o orçamento, o município vai trabalhar com a projeção das receitas, né, que é a base inicial da elaboração do orçamento, porque a Lei 4.320 fala que a gente estima a receita e fixa a despesa. Né? A partir da projeção da receita é que você pode trabalhar na fixação da despesa, tanto de custeio quanto para o investimento. E aí eu queria, diante dessa reflexão, eu entendo as colocações trazidas pelos vereadores aí, que são importantes, né? Eu acho que como a questão do orçamento previdenciário, por exemplo, as metas previdenciárias, eu acho que tem que ter diretriz que deve sinalizar para isso, mas na análise do cenário econômico, né, eu vi uma projeção de inflação da ordem, acho que se eu não me engano já passou aí de 2, não chega a 3%, não sei se foi isso que o João apresentou, né? Que me parece que já foi por terra. Eu acho que a inflação já está num patamar maior, assim como a projeção do crescimento do PIB, né? Então, eu queria saber que falasse um pouquinho assim, quais os parâmetros utilizados para fazer essas projeções da inflação, que vai influenciar não só no tratamento da receita, como fixação das despesas. E pegando um pouco aquilo que o vereador Paulo Búfalo falou, né, é como essa pandemia da Covid está sendo incorporada nessa análise, né? Tem que medida que esse cenário determinado aí pela crise econômica derivada da crise sanitária da Covid está sendo tratada na definição das diretrizes orçamentárias. Basicamente é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rossini. Gostaria de passo a palavra, então, para o Daniel Biscola. Boa tarde, presidente. Queria cumprimentá-lo e cumprimentar as vereadoras e vereadores presentes, também ao pessoal da TV Câmara e todos os servidores da casa. Cumprimentar também ao secretário Aurílio e ao João Ribeiro. E obrigado aí pela explicação, João. Tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que até já foi falado, um desses pontos foi falado pela vereadora Paola, em relação à possibilidade de alteração do orçamento em até 15% prevista aqui no projeto deste ano. A gente acompanhando aqui os relatórios do TCE, principalmente o último disponível aqui do ano de 2018, que mostrava que a legislação de Campinas estava possibilitando uma alteração do orçamento até 17%. Isso foi classificado como ruim, inclusive, pelo TCE, em razão de possibilidade de praticamente desconfigurar uma grande parte do orçamento. É possível também que a gente entre com emenda, eu acho que a vereadora Paula disse que vai entrar, mas provavelmente o Paulo Gaspar também entrará para baixar isso para 10%, para manter um pouquinho aí a questão do que for aprovado pela Câmara. Um outro ponto em relação à questão dos riscos fiscais, né? Eu vejo aqui que existem 3 pontos, 45 milhões, quase 46 milhões de risco fiscal, sendo 16 milhões em relação a ações trabalhistas de servidores da Camprev, frustração de dívidas e demandas judiciais. Eu acho que seria importante discriminar um pouquinho quais são essas demandas judiciais que demandam aí 15 milhões de reais da prefeitura, ou se não existem mais outros riscos, né? Eu acredito que uma administração do tamanho e do porte da Prefeitura de Campinas deva ter outros riscos que talvez não estejam previstos nesse anexo de riscos fiscais. Então, esses 2 pontos que a gente gostaria de colocar aqui para a resposta aí do secretário e do João. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Daniel. Não temos mais nem vereadores, nem assessores inscritos. Eu vou, João e Caiado, eu vou passar... Eu recebi aqui da TV Câmara, através de WhatsApp, eu vou fazer a pergunta
em nome do cidadão, vou apresentar o cidadão e farei a pergunta, e aí, no mesmo processo, vocês continuam organizando e a fim de responder a todos. Questionário do senhor José Antônio de Oliveira, da rua Doutor Aristide Paioli, no Parque Beatriz, final do telefone 1940. A pergunta é ao senhor secretário: o gasto da folha de pagamento está em torno de 38,62%, o menor gasto dos últimos 20 anos. Gostaria de saber se está sendo previsto correção salarial dos servidores para 2022, tendo em vista que a lei federal impede somente até o final do ano de 2021 e não proíbe esse aumento para 2022. Isso está sendo previsto no plano plurianual? Esse é o questionamento, secretário. Questionamento da Valéria Mari Silva, C. Mari Silva, final 7860, celular do Zap, do WhatsApp. No projeto de lei, o governo diz que irá assegurar aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento municipal. Como se pretende implementar isso? Quer que eu faça de novo? Tranquilo? Questionamento da Shirley Souza, WhatsApp final 4643. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara por meio do canal digital 11.3 do canal da NET, faz até uma propaganda, canal 4 da NET, do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas redes sociais do Legislativo. Eu acho que não é questionamento, não tem... é a pergunta se será, né? Essa pergunta eu mesmo posso responder. Sim, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, por meio do sinal digital 11.3 e da Vivo Fibra, no canal 9 da NET, e no canal, aqui é na TV Câmara Aberta, no sinal digital, eu não vou lembrar o número, é 39.9, se eu não me engano, tá bom? Andréia Santos Centurião, final 6788, gostaria de fazer a pergunta sobre a LDO. O terminal, o gasto da prefeitura com a folha de pagamento hoje é de apenas 34,62. Esse é o número que ela passou. Situação mais que confortável. Por que o governo está omisso com relação a um gasto tão importante no projeto de lei apresentado? Ok? Questionário da Valéria Semari, acho que é o segundo questionário dela. Em 2016, o governo já se isentou muitos empreendimentos imobiliários de IPTU, isentou muitos empreendimentos imobiliários de IPTU por 4 anos e não cobrou delas a outorga onerosa que a cidade tem direito. Essas empresas já estão tendo muito lucro, como vemos pela cobrança de TBI. Continuamos financiando esses ganhos de empresas imobiliárias com essas renúncias fiscais? Não sei se ficou claro. Não ficou? Quer que eu repita? Vou tentar repetir. Dá? Dá para responder? Não entendi. Você não entendeu? Eu vou ler de novo, tá? Porque eu também não entendi, eu vou tentar entender. Talvez na segunda a gente entenda, fale melhor. Em 2016, o governo já isentou muitos empreendimentos imobiliários de IPTU por 4 anos e não cobrou delas a outorga onerosa que a cidade tem direito. Estas empresas já estão tendo muito lucro, como vemos pela cobrança de TBI. Continuamos financiando esses ganhos de empresas imobiliárias com essas renúncias fiscais? Não é pergunta, acho que é uma afirmação dela, né? Se vocês quiserem dar uma resposta para a Valéria, eu agradeço, tá bom? Shirley Souza, final 4643. Senhor secretário, como não foram apresentadas as metas e prioridades, é possível incluir propostas como a priorização da implantação de programa de renda básica de cidadania para o enfrentamento de impactos, dentre outros, da pandemia na vida da população?
é esse o questionário. Já houver, a outra pergunta da Shirley já foi lida. Então, são esses os questionários. Se vocês quiserem que eu repita algum deles, tranquilo? Tranquilo. Então, conforme combinado por todos nós, eu deixo a palavra com o secretário e o João, para eles fazerem as suas posições. E aí, havendo aí qualquer questionamento, eu peço inscrição para nós podermos aí organizar e fazer com que a nossa audiência percorra de forma bem tranquila. Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde, presidente. Então, dando sequência aí nas perguntas, né? Vamos começar aí pela pergunta da vereadora Guida Calisto. Ela também pergunta sobre a participação popular, né? Que foi objeto também de pesquisa que veio por parte da televisão, né? Da Valéria Semari, né? Ela também pergunta sobre a participação e elaboração, como que vai se dar. Participação popular. Bem, a prefeitura, ela tem, na chefia de gabinete, lá tem um departamento que cuida dessa parte, que faz reuniões com a comunidade, aí, com os presidentes de bairro, tal, que tem eleição, tudo, né? Nos bairros tem os que elegem seus representantes. Então, tem um departamento que cuida dessa interlocução aí com a sociedade. Adicionalmente, né, foi uma ideia trazida pelo secretário nosso Caiado, de a prefeitura disponibilizar no portal da transparência um canal de comunicação com a população para trazer essa participação popular efetiva na elaboração das peças de planejamento. Então, isso tá para ser... já está desenvolvido, né, e está para ser divulgado aí oportunamente. E aí eu acho que atende a população no geral e não só aquela que é comandada aí pelas lideranças, né? E aí fica aberta a toda e qualquer participação no ambiente aí da internet, né? Eu acho que vai atender bem aí essa demanda. Em relação ao cálculo atuarial que a Guida também coloca do Camprev, o Camprev fez o protocolo na Previdência, né? Em 28 de abril, o plano atuarial deles, Ministério, mas o Camprev tem isso protocolado, eles mandaram para a gente o recibo de protocolado lá em 28 de abril, o plano atuarial deles. Em relação ao aumento salarial, a LDO não estabelece questões de ordem de aumento salarial, né? Ela só no anexo de prioridades e metas, a gente vai definir quais são as prioridades e metas do governo, mas a questão de aumento salarial, essas coisas, bem como qualquer outro tipo de despesa, vai ser na lei orçamentária e também na previsão do PPA nos projetos, né? Então, não cabe aqui discutir aumento salarial na LDO. Pelo menos esse é o meu entendimento. Voltando de novo no anexo de prioridades e metas, que também foi objeto de pergunta do vereador Paulo Búfalo e também foi falado pela vereadora Paola Miguel. De fato, a Constituição prevê que esse anexo tem que fazer parte da LDO. O que eu vejo por aí é que a grande maioria dos municípios eles colocam que fica um anexo bem genérico falando da manutenção da secretaria tal, manutenção da secretaria tal, manutenção. Então, não é uma realidade, porque o programa está definido as ações que serão executadas dentro daquele programa, com metas e com os indicadores daqueles programas. Então, colocar um papel aqui falando que a prefeitura vai estabelecer, vai fazer a manutenção, cada secretaria põe lá que garante a manutenção da secretaria no exercício de 2022, eu entendo que seria só pro forma para atender a legislação, mas não que representa a realidade daquilo que vai ser estabelecido no plano plurianual da forma correta como tem que ser. Então, eu acho que é um equívoco na legislação. A
principalmente para o primeiro ano de governo, o governo assume e já tem que estabelecer quais são as prioridades e metas dele para 2022. É um absurdo. É um absurdo, nenhum governo consegue fazer isso, assumindo em 4 meses, nomeando todo o secretariado numa prefeitura do tamanho de Campinas, estabelecer quais são as prioridades e metas para o ano seguinte. Então, o prazo, de fato, o prazo do PPA, na minha visão, já é curto. Então, vocês imaginam fazer em 3 meses, né? Porque o projeto foi enviado para cá no dia 15 de abril. Então você se assume em janeiro e 3 meses tem que fazer esse anexo de prioridades e metas. Então, na minha visão, é um equívoco na legislação e que cabe aqui a discussão, sim, mas eu penso que tem que ser levado isso em consideração. Colocar um papel aqui falando que vai garantir a manutenção da cidade é fácil, mas não vai representar a realidade. Esse papel vai ser alterado quando da entrega do PPA. Mas, enfim, é um assunto para discussão aqui, que é o lugar correto, né? A Casa de Leis. Dívida líquida e dívida consolidada é igual? A vereadora Guida, a dívida líquida, o que é a dívida líquida? Você pega a sua dívida bruta, desconta aquilo que você tem em caixa ou recebíveis e para ter o desconto. Quando a gente coloca que a meta vai ser igual, tanto a dívida líquida como a bruta, o nosso entendimento, a nossa observação também já ocorrida no passado, é que quando as disponibilidades, normalmente, ficam apenas para cobrir as despesas de curto prazo, que seriam os restos a pagar, que a gente chama de dívida flutuante, não dívida consolidada, que é aquela que você tem que pagar no ano seguinte. Então, como normalmente na Prefeitura de Campinas, historicamente, você não tem disponibilidade bancária para pagar o resto a pagar que está sendo inscrito para o ano seguinte e ainda sobrar algum recurso em caixa, então, normalmente, a meta a gente sempre coloca igual, dívida líquida e dívida bruta igual. Por fim, você faz uma comparação que no anexo 3 da LDO, o valor da dívida é de 1.758 e foi divulgado no Diário Oficial que a dívida é 2 bilhões e 10. Então, são duas coisas distintas. Aqui a gente está trazendo, no anexo 3, aquilo que foi projetado no passado. Eu projetei que a dívida é essa, assim como eu estou projetando agora na LDO, no quadro que eu apresentei há pouco. A nossa projeção de dívida para 2022 é 1 bilhão 900 e pouco. O realizado é aquilo que está acontecendo, que a gente apresentou na audiência passada do quadrimestre. E essa informação que você traz de 2.010 é o que aconteceu no passado. Essa foi a dívida que realmente ficou no balanço da prefeitura, que foi efetivamente realizado. Então, a dívida que você viu no Diário Oficial, ela é a dívida oficial e a que consta no balanço é o que temos de fato de dívida. E o que você viu no anexo da LDO era a meta que foi projetada de dívida para aquele ano. Sobre a renúncia fiscal, passando então para as perguntas do Paulo Brufo, ele fala também do anexo de prioridades e metas, que deveria constar. Mas, assim, eu já coloquei a minha posição, acho que tem que ser discutido. Não é possível estabelecer prioridades e metas no início de governo. No primeiro ano de governo. Aliás, nos primeiros 3 meses de governo, né? Para deixar bem claro. Sobre renúncia fiscal, a Lei Complementar 179, que trata do ISSQN, não tenho que detalhar, essa lei ela é de 2017, a prefeitura tem um departamento que cuida dessa parte e faz todo o acompanhamento para ver se as empresas estão cumprindo a contrapartida delas, né? Sobre outorga onerosa, eu não tenho conhecimento de nenhuma outorga onerosa para o município, então foi questionado pelo Paulo Bufo e também foi questionado pela vereadora Guida Calisto. Não sei de alguma outorga onerosa. Qual seria uma outorga onerosa que poderia ter uma previsão de renúncia de receita? Então, não desconheço. Sobre empresa contratada para elaborar o PPA, se falta capacitação. De fato, a prefeitura ela tem uma carência de capacitação, sim, de treinamento para os gestores, e sempre que tem governo novo, sempre tem novos servidores sendo alocados nesses departamentos que cuidam de elaborar o planejamento do governo, elaborar o PPA. Então, existe a necessidade, sim, sempre, e é sempre bem-vindo o treinamento
para a capacitação dos servidores. A vereadora Paula Miguel vai me desculpar, eu não consegui ouvir as perguntas dela, mas uma que ela se refere ao artigo 11 da LDO, que prevê remanejamento, né? Que diz que o Poder Executivo, para atender a necessidade devidamente justificada, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de um programa para outro. Aí colocam aqui um limite de 15%. Esse artigo não existia na LDO antiga, na anterior, e sempre foi também um questionamento apresentado pelo Tribunal de Contas, de que não tinha uma autorização específica para a Prefeitura fazer eventual remanejamento. E isso a gente acabou colocando nessa LDO esse artigo, porque permite que o governo faça por decreto, de uma forma mais dinâmica, mais ágil, transpor ou remanejar recursos de dotações orçamentárias. E isso sempre é necessário, principalmente em governo novo, porque tem questões de desmembrar uma secretaria, ou até mesmo de o governo chega, ele vai fazer todo o seu secretário, fazer todo o seu planejamento, e tem sempre que, ou ele cria uma secretaria nova, ou faz um desmembramento de uma secretaria existente. Então, esse artigo é importante para a gente realocar os orçamentos. E o limite de 15% é discutível, mas a gente colocou isso dentro de uma média que o Estado de São Paulo também executa. Não sei se tinha alguma outra pergunta da Paola, me perdoe, eu não consegui captar o som dela. O Daniel Píscola também fala sobre as alterações orçamentárias para que atualmente na lei orçamentária é de 17%, ele entende que é muito, 17%, também é uma questão de se discutir aqui no Legislativo, esse limite que é dado aí para o Executivo para fazer os remanejamentos orçamentários. A gente coloca esse limite de 17%, na verdade a gente usa o mesmo limite que o governo do Estado usa na sua lei orçamentária, que também é de 17%. Mas é para se discutir também. Sobre as demandas judiciais ou riscos fiscais. De fato, a gente tem uma dificuldade de identificar esses riscos fiscais. Basicamente, são processos judiciais que estão em trâmite nas varas e que tem um controle pelo jurídico nosso, né? No entanto, o volume de processos é muito grande e, como a grande maioria deles vai se tornar um precatório, isso dá uma certa tranquilidade para a gente, porque ainda está valendo a legislação que é para pagar até 2029, né? Até 2029 precatório. Então, a gente acaba colocando um limite bem menor, porque tem ocorrido muito e com frequência requisitórios de pequeno valor. Esse sim impacta o caixa e o orçamento do município. Agora, os precatórios não, ele acaba indo para uma fila, que aí, de acordo com a emenda constitucional, até 2029 o município tem para pagar. Mas a gente tem, de fato, essa dificuldade de identificar os riscos fiscais dentro da prefeitura. Em relação às perguntas que veio da participação popular através da TV Câmara, o José Antônio de Oliveira, do Parque Beatriz, fala que a Folha, em 20 anos, tem o seu menor patamar de gasto em relação à receita corrente líquida, né, que é de 38,62%. O limite é 54%, limite máximo, né, 54%, e o limite de alerta de 48,5%. Se tem previsão de aumento para 2022. Então, esse é um assunto também para ser discutido na lei orçamentária, que será encaminhada em setembro, onde a lei orçamentária vai, de fato, determinar os recursos que serão utilizados para 2022. Então, aqui na LDO não tem nenhum artigo que garanta se o servidor vai ter ou não aumento para 2022. Isso é objeto de discussão na lei orçamentária. Também da participação popular via TV Câmara, da Valéria Semari Silva. Ela fala sobre a participação na elaboração e fiscalização,
conforme a gente já disse lá atrás, né, tem a possibilidade de ter a participação via internet no portal, bem como a participação das lideranças de bairro através do orçamento participativo aí. Também falou a Valéria sobre isenção de empreendimentos imobiliários, outorga onerosa. Isenção de empreendimentos imobiliários. Eu não sei de alguma isenção, assim, se ela pudesse citar alguma, a gente pode levantar na secretaria e verificar. As leis de incentivo de ISS e IPTU estão destacadas naquele anexo lá, né, que são aquelas que a gente acompanha, onde a empresa, para se instalar em Campinas, ela tem alguns benefícios, tanto no IPTU como no ISS. Isso não é por tempo ilimitado também, mas isso é para trazer investimento para a cidade, trazer geração de emprego e tudo isso é avaliado na Secretaria de Finanças, um departamento específico para que cuida disso. Também a Shirley Souza veio da Participação Popular, que ela pergunta das metas e prioridades, se você pode incluir algum programa de renda básica, né? Também é objeto de discussão na lei orçamentária, lógico, a participação dela é importante, que ela já trouxe aqui, vai estar registrado em ata, né, essa participação dela, de incluir um programa de renda básica, que é objeto aí do orçamento da Secretaria de Assistência Social do município, e também vai ser objeto de colocar tanto no PPA como na lei orçamentária, que será em agosto a gente entrega o PPA, em setembro a lei orçamentária. Então, sim, é importante essa participação e logo mais vai ter a disponibilização no site também para a pessoa poder colocar as sugestões aí de programas, de prioridades e metas, aí, não só para 2022, mas também para os 4 anos aí do PPA 2022, 2025. Andréia Santos também vem da participação da TV Câmara sobre servidores sem reajustes, e ela também cita o gasto com folha, o menor nos últimos 20 anos aí da Prefeitura de Campinas. Também objeto de discussão na lei orçamentária, né, que é onde ela vai destinar os recursos e as dotações que oneram a folha de pagamento. Bom, presidente, eu acho que, assim, o que eu tinha notado aqui, se faltou alguma pergunta aqui sem resposta, a gente fica à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, João. João, antes de terminar, nós recebemos mais alguns questionamentos e eu vou passar para você. Só avaliar aqui rápido. É só mais um questionamento só. Poderíamos? Aí eu aproveito e encerro, tá? Peço para a TV Câmara e fica encerrado, então, é o último questionamento, para que nós possamos caminhar para o final da audiência pública. A pergunta é da Isabel Barbosa, final 4658 do WhatsApp. Qual o impacto estimado da renúncia da outorga onerosa nos anos descritos na apresentação? E qual a projeção da renúncia para o próximo ano? Como será a compensação desses valores renunciados pela Prefeitura Municipal de Campinas? Qual imposto eles vão aumentar? É um questionamento. A lei de diretrizes não aponta eventuais aumentos com despesas com servidores derivados de aumentos salariais. A cidade não tem ação continuada e projeção de gastos com manutenção como planejamento de Estado. Só um minutinho que saiu aqui. De Estado. A Prefeitura Municipal com planejamento de Estado. Aí tem outro, a Prefeitura Municipal para e recomeça há 4 anos. Eu não sei, eu acho que isso não é questionamento. Eu acho que o questionamento é esses que foram colocados, ok? E fica encerrado, então, qualquer pergunta, peço aí a atenção de todos.
E o secretário, o João, fiquem à vontade para responder. Obrigado. Ok, presidente. Então, dando continuidade, né, aos questionamentos da Isabel Barbosa, né, ela fala de novo sobre a outorga onerosa, precisava identificar quais são essas outorgas onerosas, né? A gente tem a lei de incentivo para empresas, para faculdades que dão bolsa de estudo, mas não tem de outorga, eu desconheço a outorga onerosa na prefeitura, pelo menos até o momento. A compensação das renúncias, algumas são mais antigas, então elas já estão conformadas dentro da nossa previsão de receita. Então, isso já está, vamos dizer assim, sumido no fluxo histórico da arrecadação. Então, desde a primeira renúncia que foi feita lá, em alguns casos 2009, 2010, então isso já está conformado dentro do nosso fluxo de arrecadação. Então, não tem uma compensação. Na verdade, a compensação são os benefícios que essas empresas trazem para o município, seja na geração de empregos ou no aumento no nosso índice de participação no ICMS, que reflete lá no aumento da arrecadação do ICMS, no repasse. Então, algumas leis ainda estão em vigência, que reflete as mudanças que ocorreram tanto na lei do ISS, como a mudança de tributação de serviços de saúde, e bem como da revisão da planta genérica. Isso ajudou lá no passado a aumentar a arrecadação e também contribuir para a compensação das renúncias que já foram feitas. E as mais antigas, elas já estão dentro do fluxo histórico da nossa arrecadação. Sobre a crítica que ela faz, que todo ano, a cada 4 anos, a prefeitura para e recomeça, que não tem uma ação planejada de continuidade. Eu entendo que não, eu vejo que a prefeitura tem continuidade, acho que a obra do BRT é uma delas, está em continuidade. Eventualmente, você tem alguma dificuldade de caixa de uma obra ou outra que extrapola a questão orçamentária, ou porque foi previsto um valor e a obra teve alguns problemas de ordem técnica, que pode ter ocorrido alguma parada, assim, mas é até proibido por lei, né, você começar um projeto e se o outro prefeito que vier assumir não dá continuidade, você pode fazer uma denúncia, e isso aí gera um problema para o prefeito. Então, normalmente as ações têm continuação, sim. E o PPA é justamente para isso, para a gente ver o que está acontecendo e fazer o planejamento do futuro, não só dando continuidade naquilo que está em execução e também planejando as ações novas. Então, eu vejo que tem, sim, continuidade. Se tiver alguma coisa pontual, ela pode trazer nas próximas audiências, que a gente pode debater aqui e ver qual que é o problema que está ocorrendo em alguma ação específica. Eu acho que era essa questão da dúvida da Isabel. Se faltou algum detalhe, a gente pode complementar. João, muito obrigado mais uma vez. Nós não temos mais questionamentos. Eu gostaria de, antes de continuar e abrir aí a possibilidade de outros questionamentos, cumprimentar o nosso presidente pela presença. Obrigado, presidente vereador Zé Carlos, nobre vereador Zé Carlos. Obrigado pela sua presença. Estivemos aqui também no nosso plenário, passou por aqui também o nobre vereador Felipe Marquesi. Agradeço também por ter passado aqui no plenário. Passado todos os questionamentos expostos, todas as posições da secretaria, do secretário Aurílio e do João Ribeiro, eu gostaria de saber se algum vereador gostaria de fazer alguma consideração e se houver, que fosse considerações, e já também arrematar com consideração final. Se tiver algum questionamento que queiram que o secretário responda, também não tem problema, tá bom? Alguém tem alguma coisa? Cecílio. Vereador Cecílio. Vereador, pode falar, vereador.
tem a palavra, por favor. Isso. Agora sim, agora abri o microfone. Presidente, demais vereadores, vereadora Paola, vereadora Guida, secretário, João, os demais assessores e dos demais vereadores, o público que nos acompanha pela TV. Meu comentário, presidente, é no seguinte sentido: a lei de diretrizes, ela detalha muito, não é? Aponta algumas diretrizes, é evidente, não é? Mas nós, neste período de pandemia, temos a saúde aí com vários problemas graves, entende? Nós estamos dizendo que é necessário contratação emergencial para o quadro de funcionários e também, e é este o meu comentário e questionamento sobre o auxílio, principalmente para as famílias que necessitam, não é? Eu acho que um apontamento nas diretrizes do orçamento para o ano que vem de incremento, não é, nos programas sociais seria interessante, seria importante, não é? E também para as pequenas, para os ambulantes, para os pequenos empreendedores e, inclusive, cooperativas, entende? Então, claro, eu não sou especialista na área do direito de orçamento, mas penso que seria importante um comentário do secretário, do João, nessa perspectiva, porque não deu para perceber um incremento no orçamento do ano que vem para atender essas necessidades. E eu penso que é muito importante. Claro, o detalhe vai vir na lei orçamentária, como já foi aqui explicado. E queria reforçar duas questões. Uma é essa questão das metas, né? E a outra é o João já respondeu de certo modo, que é os riscos, né, da arrecadação, que vem, inclusive, essa questão de certo modo, da renúncia aí das outorgas. Nós estamos num momento de retomada, de certo modo, do crescimento, né, da construção civil, por necessidade, inclusive, e a gente simplesmente diz, olha, outorga onerosa vocês não precisam pagar, vocês podem construir e não tem problema. É um incentivo a mais para a construção civil. Acho que os incentivos têm que ser dados, mas precisamos ter um certo cuidado e para equilibrar isso, tá certo? É isso, senhor presidente, muito obrigado. Cecílio, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação, pela presença também. Ficamos felizes aí com a sua presença. João, você quer responder agora? Tem alguma coisa que seja necessário colocar? Não? Só uma pergunta, né? Não, né? Foi só uma posição, né? Você que manda. Vereador Cecílio, né, sempre presente nas nossas reuniões aqui. Obrigado pelas perguntas e pela participação, sempre ativo. Vereador, a gente tem discutido aqui, até foi objeto dos demais vereadores, aí, seus colegas, né, o Paulo Búfalo, a Guida, a Paola, sobre o anexo de prioridades e metas aí para o ano 2022. Que a gente já discutiu, que será apresentado aí no PPA e objeto de discussão aqui nessa casa também, essa questão do descompasso aí das leis e também da legislação da Constituição Federal. Em relação a programas sociais, o que a gente coloca no artigo, se não me engano, que é 16 da LDO, que são as prioridades que estão previstas aqui na lei, né? Que é o custeio administrativo e operacional, pagamento de amortização da dívida, contrapartida de operações de crédito e também a garantia dos princípios constitucionais, em especial no que se refere às garantias da criança e do adolescente, bem como a garantia à saúde e ao ensino fundamental. Então, isso está previsto também na nossa LDO, no artigo 16, mas não tem um programa específico destinado dentro
desse ambiente de pandemia que a gente vive, da forma como você colocou, de um auxílio social às famílias carentes. É óbvio que a prefeitura já vem desenvolvendo junto à assistência um trabalho nesse sentido, mas assim, não tem na área ideal não tem um artigo específico sobre esse assunto, não, porque a gente espera que em 2022 não tenha mais pandemia. Mas é isso que a gente tem a dizer. Obrigado mais uma vez, João. Não tendo mais vereadores inscritos, só uma pergunta da vereadora Guida Calisto. Vereadora, qual é a previsão de votação desse projeto? Ele passaria pela audiência hoje, e a partir de hoje, assim que ele faz um trâmite, né, todo o trajeto legal, e nós temos aí como objetivo ou obrigação votar esse projeto até o dia 30 de junho. Então, eu acredito que, se não nesta próxima sessão, eu acredito que já na próxima sessão, o nosso querido presidente, que está aqui, inclusive ouvindo aqui, se tiver instruído, com certeza ele colocará na pauta. Tá bom? Ok? Partindo então para o final, cumprimentar e agradecer, né, a presença de todos, especialmente os vereadores. Gostaria de nominar de novo os vereadores, mais uma vez, o nosso presidente, nobre presidente Zé Carlos, junto conosco, Felipe Marquesi, que esteve conosco aqui, passou por aqui. Cumprimentar a nobre vereadora Paola Miguel. Obrigado, Paola, pela presença, pelo carisma, pela simpatia. Vereador Paulo Búfalo, vereador Luiz Rossini, nosso líder. A participação também do vereador que passou por aqui, o vereador Gustavo Peta, a nobre presença do vereador Cecílio Santos e a brilhante presença da vereadora Guida Calisto. Obrigado pela presença, junto com o Iaguti e o Daniel Bíscola, que estiveram conosco. Cumprimentar aqui o meu assessor Guilherme Vilela, que está conosco também, o Diego, o Ricardo De Luca, o Irineu, toda a equipe que participou conosco. E um agradecimento especial ao secretário Aurílio. Obrigado, viu, secretário, por estar conosco, nós ficamos muito felizes. E o João Carlos, que para nós da Câmara é sinal, é sempre um grande prazer recebê-los. E dessa forma, agradecendo a todos a presença, e você que nos acompanhou através da TV Câmara, que para nós também é sinal, sempre sinal de grande prestígio. Agradecemos a sua participação e de todos. Declaro encerrada a 13ª audiência pública, desejando a todos uma excelente noite e um excelente feriado para todos nós. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Ok, muito obrigado para você que acompanhou a 13ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade, a comissão que tem como presidente o vereador Carmo Luiz. Siga agora com a programação normal da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.